E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós vamos continuar a resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Bem, hoje continuando com a nossa série nessa parte dos sofistas, vamos falar hoje de Pródico. Então, para começar, como de costume, alguns dados biográficos do filósofo de hoje. Nativo de Ceos, em torno de 470 a 460 a.C., Pródico lecionou com sucesso em Atenas. Sua obra-prima intitulava-se Horai, provavelmente Horai, fica um pouco mais grego, que isso provavelmente significa as deusas da fecundidade. Bem, Pródico também foi um mestre da retórica, um grande mestre dessa arte do discurso. E no que consistia a técnica dele? Qual que era o diferencial da retórica dele? Ele operava seus discursos, desenvolvia a sua retórica com base na ideia de sinonímia. Então, identificando os sinônimos e fazendo diferenciações bem precisas quando palavras indicavam conceitos muito parecidos, e isso poderia gerar alguma confusão. Então, ele conseguia, pelo menos ele se propunha a tentar refinar esses sinônimos, esses significados de uma maneira mais precisa. Diferente dos sofistas anteriores, esse daqui, como vocês puderam ver, tem uma doutrina um pouco mais benéfica, no certo sentido. Nos outros, nós vimos que sempre havia um tipo de relativismo, alguma coisa assim, na qual desaguava. Mas nesse parece que não. Essa técnica de discurso, inclusive, vai influenciar muito o Sócrates. Eu estou lendo agora os diálogos platônicos e hoje de manhã terminei de ler o Eutidemo. Eutidemo também é o nome de um sofista famoso, e dá para você ver muito bem como o Sócrates opera esse tipo de estratégia de discurso. A grande pergunta de vários dos diálogos do Platão é a questão de o que é. Geralmente algum diálogo fala sobre a virtude, sobre o sofista, sobre o ser, então sempre em torno da ideia de definição. E muitas vezes o Platão deixa isso em aberto no final. Os diálogos de Platão que retratam Sócrates. E dá para ver muito bem, pelo menos nesse diálogo que eu acabei de ler agora, que é o Eutidemo, que alguns dos sofistas claramente não estão muito preocupados com uma definição precisa. Inclusive, eles se aproveitam desses termos muito sinônimos, ou pelo menos muito próximos, para poder confundir um pouco o adversário, o opositor na discussão, que é o que acontece com Sócrates aqui, e que eu gostaria de ler para vocês, ou comentar pelo menos, essa passagem do Eutidemo que eu li hoje de manhã. Coincidentemente, tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. Ele está discutindo com Dionisodoro a respeito de... Enfim, esse diálogo é todo um conjunto de disputas, né? Inclusive, o título do diálogo é Eutidemo, ou da disputa. Então, fala-se sobre a disputa nesse diálogo. Fala-se bastante da disputa, e há diversas disputas aí dentro. E aí eles estão agora falando sobre Sócrates e da família dele. E aí Dionisodoro pergunta para Sócrates, Patroclo é teu irmão? Patroclo, irmão de Sócrates. Sócrates vai responder, certamente, confirmei. Quer dizer, somos filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Então aí ele está distinguindo, sou irmão dele num certo sentido e não sou irmão dele num outro sentido diferente. Sócrates está tentando traçar essa distinção, para deixar claro. Mas aí o sofista não se interessa. Ele diz, consequentemente, ele é teu irmão e não é teu irmão. Uma frase evidentemente contraditória, porque ele não leva em consideração a distinção que Sócrates faz. E aí, a partir daí, você pode desenvolver vários raciocínios absolutamente absurdos. Tanto que aqui ele vai dizer logo depois, o Sócrates vai insistir, não somos filhos do mesmo pai, excelente senhor. Respondi, seu pai foi Queredemos e o meu Sofronisco. Então ele falou, não, o pai dele é um, o meu pai é outro, mas nós somos irmãos. E aí o sofista fala, por conseguinte, Sofronisco e Queredemos eram ambos pais. E aí Sócrates diz, certamente, o primeiro meu pai, o segundo pai dele, frisando a distinção. E ele diz, então com certeza, continuou o sofista, Queredemos era distinto de um pai. Se ambos eram pais e Queredemos era distinto do teu pai, que é um pai, logo Queredemos é distinto de um pai. Então ele não pode ser pai. Então vocês veem a confusão na qual eles entram aqui. E aí depois o raciocínio continua
mas é um raciocínio bem louco mesmo, que vem exatamente dessa questão que o Pródico traz pra gente, que é essa reflexão acerca dos sinônimos, de como as palavras são próximas, são parecidas. Às vezes palavras diferentes têm o mesmo significado, e às vezes palavras iguais podem ter significados diferentes, ou ligeiramente diferentes, dependendo do contexto na qual elas são empregadas. Por exemplo, aqui eu falei do irmão. Ele é meu irmão em um certo sentido. Mas para o sofista não, ele não quer deixar essa distinção. Porque ele quer continuar a tese dele. Ele quer dizer que ele é irmão e não irmão ao mesmo tempo. E daí ele consegue levar a várias conclusões, uma mais louca que a outra. Bem, esse foi o lado retórico do Pródico, mas também ele vai ser bem conhecido por sua ética, ou pelo menos pelas reflexões que ele faz acerca da ética. E o que ele vai dizer pra gente? Ele vai lançar uma releitura do mito de Hércules, de Heracles, que na romanização, na apropriação dos romanos da mitologia grega, se chamará Hércules, aqui no Brasil mais conhecido por Hércules mesmo. E, bem, nesse mito, Hércules ele está andando pela estrada e chega numa encruzilhada, onde ele tem dois caminhos. E ele não sabe, ele senta numa pedra e não sabe para onde ir. Por um caminho ele vê que há uma mulher muito bela, cheia e várias representações de prazeres em torno dela, tudo mais. E quando ele olha lá para o fundo, ele não consegue ver o fim daquele caminho. Ao mesmo tempo que ele olha para o outro lado e vê vários sofrimentos, várias coisas penosas, mas lá no fundo ele consegue ver que existe um fim, consegue ver que existe algo de bom lá no fundo. Então Hércules escolhe o caminho mais penoso, mais doloroso, para poder seguir até chegar ao fim. Bem, e o que isso tem a ver? Esse é o mito cru, digamos assim. Claro que, de certa forma, esse mito já traz uma certa lição ética, moral, que é a ideia de que nós precisamos, se quisermos alcançar bens futuros, precisamos abdicar de alguns prazeres momentâneos, de algumas satisfações imediatas, em nome de bens futuros. Mas ele vai lançar a seguinte interpretação ao molde dos sofistas, que já vimos. Ele vai usar a ideia de utilidade. Ele vai dizer que o caminho da virtude, que é aquele caminho que tem primeiro as dores, que comporta aquelas coisas penosas no primeiro momento e que no final tem uma recompensa, tem um bem, ele vai dizer que esse caminho é o caminho da utilidade, trazendo de novo essa noção da utilidade, do vantajoso, que a gente já viu nos outros sofistas. Ele não deixa claro aqui, de novo, esse fim ao qual essas coisas da utilidade visam, né? Então é útil em função do quê? Isso também permanece sem resposta. Mas ainda assim, ele identifica então a virtude como o útil, como aquilo que é agradável. E inclusive ele vai dizer que os deuses, no caso os deuses do Olimpo, por exemplo, são como que absolutizações dessas virtudes, dessas coisas que são mais úteis, que se mostraram mais vantajosas para o ser humano ao longo do tempo. Então, a justiça, a inteligência, o amor, e isso vale também para os deuses dos outros povos antigos, anteriores. Então, a lua, o sol, ele vai perceber que os povos sempre colocam como divindade aqueles elementos, aquelas partes da realidade que são favoráveis ao homem, que o homem usa, das quais o homem tira algum tipo de proveito. E são essas coisas que devem ser buscadas acima de tudo. E é exatamente esse caminho, né, dentre os dois, entre o caminho do vício e o caminho da virtude, é o caminho da virtude que deve ser seguido, exatamente porque é o que se mostrou com o tempo mais favorável ao homem. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria aproveitar também para falar que, de vez em quando, se acontecer alguma coisa de não ter vídeo, né, chegou aquele dia e eu vi que eu não vou ter tempo de gravar um vídeo, eu aviso ali na aba, eu não lembro se é comunidade ou se é discussão, no canal do YouTube mesmo. Então fiquem ligados ali, porque sexta-feira passada eu deixei de postar, avisei ali, só que não é uma aba muito frequentada pela maioria das pessoas. Então, simplesmente, assim, ninguém viu e teve gente que veio me cobrar. E com razão também, enfim. Mas agora eu estou avisando, deem uma olhada lá a partir de hoje, de vez em quando não sair vídeo. Olhem lá, porque eu provavelmente vou ter postado alguma coisa dizendo que não deu. Ok? Obrigado para quem assistiu. Deixem um gostei, inscrevam-se no canal, mandem aí para quem vocês acharem que possa se interessar. E é basicamente isso, ok? Valeu!